As empresas que negociam ações na Bolsa de Valores de São Paulo perderam quase metade do valor de mercado. Em Hong Kong, as ações caíram 8,2% neste 8 de outubro. Dizem que os bancos venderam o produto como investimento seguro e o banco americano quebrou. Moeda virtual. O Bitcoin está ganhando cada vez mais adeptos em diversos países. O Bitcoin valorizou 11 vezes de um ano para o outro. Neste momento, um Bitcoin vale 944 dólares. A pandemia trouxe um cenário de tempestade perfeita para os criptoativos se destacarem. Uma unidade da criptomoeda vale hoje quase 50 mil dólares. O Bitcoin, a criptomoeda mais negociada do mundo, desabou pelo segundo dia seguido. Bitcoin sobe 15% no final de semana. Não tem ganho sem risco. Será que o Bitcoin pode acabar no futuro? A gente fez um mega estudo aqui dentro e chegamos à conclusão que existe um problema no Bitcoin, de modo que se ele continuar funcionando exatamente da forma como ele funciona hoje, pode ser que no futuro ou ele fique muito inseguro, talvez até deixe de existir, ou então se desvalorize muito no mercado. Então, se você quiser entender tudo sobre esse problema, qual que pode ser o futuro do Bitcoin, me acompanha nesse vídeo aqui e já vai deixando o seu like aqui embaixo se você quer ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. E antes de tudo, pessoal, é importante a gente deixar claro que a gente também investe em Bitcoin aqui na Mercúrios, inclusive é uma das nossas maiores alocações. Então, esse vídeo aqui não tem o intuito de descredibilizar o Bitcoin ou então de falar para as pessoas pararem de investir em Bitcoin, mas é só uma análise porque, assim como todas as outras criptos, o Bitcoin também tem seu lado positivo e seu lado negativo, e a gente espera, inclusive, que falando um pouco sobre a nossa visão aqui, o restante do mercado consiga aprender com a gente e a gente também consiga aprender com o restante do mercado. Então, qualquer crítica que vocês tiverem, é só deixar aqui embaixo porque a gente vai ler todos os comentários, beleza? E também o objetivo é que esse vídeo possa até mesmo ajudar a comunidade do Bitcoin a desenvolver ele e talvez até escolher um dos caminhos para no futuro conseguir resolver esse problema, beleza? Agora vamos entender um pouco mais sobre qual que foi essa pesquisa que a gente fez. Então, para a gente se aprofundar em entender como que a rede do Bitcoin funciona, a gente precisa entender o que compõe a receita que é enviada para os mineradores. E são duas fontes principais. A primeira fonte de receita dos mineradores é a criação de novos bitcoins. Constantemente, a rede do Bitcoin está imprimindo novos bitcoins, começando lá em 2009, quando o Bitcoin foi criado, até chegar nos 19 milhões de bitcoins que existem atualmente. Esse número deve continuar crescendo até 2140, quando a gente atingir 21 milhões de unidades de Bitcoin. E a segunda fonte de receita dos mineradores é o pagamento de taxas que os usuários fazem para poder aprovar as suas transações. Então, quando o minerador tem que escolher qual transação ele vai incluir no bloco, ele escolhe aquelas que estão pagando uma taxa maior. Então, no exemplo que eu falei, se eu enviasse um Bitcoin para você, eu colocaria nessa transação que eu estou disposto a pagar uma determinada taxa para o minerador que conseguir incluir essa transação em um bloco e minerar esse bloco para incluir ele na rede do Bitcoin. E o que define se cada um desses dois tipos de receita vai aumentar ou diminuir? A receita que vem da criação de novos Bitcoins aumenta se o preço do Bitcoin no mercado aumentar, porque a rede do Bitcoin não conta em dólares, nem em reais. A rede do Bitcoin conta em Bitcoins. Então, de 10 em 10 minutos, a cada bloco que é minerado, a rede do Bitcoin paga o minerador em Bitcoins, e se esse Bitcoin estiver sendo negociado a um valor alto no mercado, então a receita deles vai aumentar no final das contas com essa elevação de preço no Bitcoin. E o que pode diminuir a receita que vem da criação de novos Bitcoins? É o fenômeno conhecido como halving. O halving acontece a cada 4 anos na rede do Bitcoin e ele corta pela metade o número de Bitcoins que são criados a cada bloco. Então, lá no comecinho, eram 50 Bitcoins criados a cada bloco, depois isso diminuiu para 25, depois para 12,5 e atualmente são 6,25 Bitcoins criados a cada bloco minerado, sendo que o próximo halving está sendo previsto lá para 2024, quando essa recompensa vai ser cortada novamente. E agora que a gente entendeu o que aumenta e o que diminui a primeira fonte de receita do minerador, que é a criação de bitcoins, vamos entender o que pode aumentar e diminuir a segunda fonte de receita do minerador,
que são as taxas que os usuários pagam. Pessoal, essa receita vai aumentar ou diminuir dependendo da demanda que os usuários têm pelo espaço de bloco do Bitcoin. O que eu quero dizer com isso? O bloco do Bitcoin é como se fosse uma quadra, ele não é um espaço ilimitado, então só cabem algumas transações dentro desse bloco. Se mais pessoas querem fazer transações, o minerador tem que escolher aquelas que pagam mais e algumas ficam de fora. E essas que ficam de fora vão ter um estímulo para poder pagar mais nas taxas para poderem ser incluídas no bloco. Então, quanto maior essa demanda, como o espaço de bloco do Bitcoin continua o mesmo, maior tende a ser a receita que o minerador vai aceitar dos usuários, enquanto se a demanda for muito baixa e poucos usuários quiserem fazer transações, essa receita tende a ser menor. O mais importante dessa parte aqui do vídeo é você entender que o preço do Bitcoin não afeta a receita que os mineradores recebem a partir das taxas que os usuários pagam. O preço do Bitcoin pode subir muito, mas se os usuários não quiserem fazer mais transações e a demanda para poder ocupar o espaço no bloco do Bitcoin não crescer, então essa receita vai continuar baixa. E atualmente, 97% de toda a receita que vai para os mineradores não vem das taxas que os usuários pagam. Ela vem da mineração de novos Bitcoins que são criados por meio do processo de mineração. Aqui já deu para começar a entender um pouco o problema. Conforme os anos vão passando e a rede do Bitcoin imprime menos Bitcoin, essa receita, que hoje é 3%, que é formada pelas taxas pagas, vai ter que crescer para manter o mesmo nível de segurança que o Bitcoin tem atualmente. Existem alguns motivos que fazem com que essa receita não esteja crescendo. Eu estou mostrando aqui para você agora um gráfico que mostra o acumulado dessa receita que é gerada pelas taxas pagas pelos usuários ali nessa parte verde, enquanto que essa linha preta é o preço do Bitcoin. Você vai reparar que as taxas só sobem no momento em que o mercado está subindo muito, mas depois, mesmo com o preço do Bitcoin não retornando para os patamares que ele estava antes, as taxas caem muito e continuam muito baixas. E especialmente depois de 2021, inclusive no momento que os preços ainda não tinham começado a cair, as taxas de mineração não responderam de maneira negativa. E tem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que de 2021 para cá, algumas soluções de escalabilidade da rede têm feito com que a demanda pelo espaço do bloco diminua. Por exemplo, o Segwit, que é uma técnica para poder incluir mais transações dentro de um bloco. E de 2017 para cá, o Segwit cresceu muito em adoção e hoje praticamente 100% dos blocos usam essa técnica, que faz com que os usuários queiram pagar menos taxas. E a própria Lightning Network, que é a segunda camada do Bitcoin, também se popularizou muito de 2019 para cá, e ela permite com que usuários negociem transações paralelamente entre si, para depois enviar a soma de todas essas transações para a rede do Bitcoin pagando uma taxa só. E o segundo motivo desse fenômeno é a questão da rede do Bitcoin não sendo utilizada para usos genéricos. A rede do Bitcoin tem sido usada só para transações de Bitcoin de uma pessoa para outra, mas no passado, especialmente em 2019, a rede do Bitcoin também foi utilizada para coisas como movimentar dólares ou então para poder assegurar a segurança de outras criptomoedas, e ela tinha esses usos justamente porque ela era considerada a rede mais segura do mercado, só que de 2019 para cá surgiram algumas redes concorrentes, como é o caso de Ethereum, do ecossistema da Cosmos, da Avalanche, da Phantom, que tomaram o espaço e elas acabaram apresentando funcionalidades mais flexíveis do que o próprio Bitcoin conseguiria apresentar. Então esse gráfico que você está vendo aqui é a queda nessas transações especiais que eram usadas para outras coisas que não só movimentar Bitcoins igual às transações comuns. Com tudo isso, a gente entendeu que o Bitcoin está vivendo um cenário que, se tudo continuar do jeito que está hoje, a receita da rede que paga os mineradores tende a cair, justamente porque a cada halving são menos Bitcoins impressos. E com as tecnologias de escalabilidade e as redes concorrentes do Bitcoin, a demanda por transações está muito baixa e as taxas de transação para poder pagar por elas não têm um estímulo para poderem crescer no longo prazo e bancarem o restante da rede, sendo que hoje, como eu disse, elas só são responsáveis por 3% da receita. E já que a gente entendeu que, da maneira como está hoje, a receita do Bitcoin tende a diminuir no longo prazo, por que isso pode causar problemas de segurança para a rede do Bitcoin ou fazer o valor de mercado dele
cair. Aqui eu vou mostrar só 2 das teorias que existem no mercado, tá? Mas se você quiser entender muito melhor toda essa explicação, inclusive com vários dados e gráficos sendo mostrados para você, tem um relatório gratuito aqui na descrição que a gente fez sobre esse tema e lá a gente contou detalhe por detalhe desse problema do Bitcoin e também de como ele pode resolver esse problema, tá? O relatório tá aí na descrição e eu recomendo que você baixe. Mas vamos para as 2 teorias que eu escolhi trazer aqui no vídeo. A primeira teoria é que o Bitcoin ele precisa ter um mínimo de gasto de segurança sempre para poder defender ele. Por exemplo, se o Bitcoin tiver pelo menos uma receita de 20 bilhões de dólares para os mineradores, ele vai estar seguro. Segundo essa teoria, se a receita continuar caindo muito, como atualmente as taxas de transação são um percentual muito baixo da receita, pode ser que a gente fique abaixo desse mínimo de segurança que é necessário para a rede do Bitcoin. A segunda teoria que eu trouxe aqui é que a receita do Bitcoin tem que ser um percentual do valor de mercado do Bitcoin. É a teoria do cofre. Quanto mais dinheiro tem dentro de um cofre, que é o valor de mercado do Bitcoin, mais grossas tem que ser as paredes que vão defender esse cofre, que no caso seria a segurança da rede. Então, seria necessário que, no mínimo 1 ou 2 ou 3% do valor total de mercado do Bitcoin fosse o equivalente ao investimento que está sendo gasto com a segurança da rede. Esse valor já tem caído de uns anos para cá, então lá em 2017 era mais ou menos 5% do valor de mercado sendo gasto anualmente com a segurança. Atualmente esse número já está em torno dos 2% mais ou menos. E se as taxas de transação não responderem aos aumentos de preço, como de fato está acontecendo hoje, pode ser que o Bitcoin ele precise diminuir o seu valor de mercado para ser compatível com a receita que vai ser direcionada para a segurança dele no futuro. E aí nesse momento muita gente vai estar se perguntando: mas eu ouvi falar que o Bitcoin tem um ajuste de dificuldade da rede. Então, mesmo se a receita cair muito, os mineradores eles vão continuar conseguindo se sustentar. Isso é verdade. A rede do Bitcoin reajusta a sua dificuldade. Então, se a receita diminuir, a gente vai ter menos mineradores, mas esses mineradores vão conseguir se sustentar. Só que tem uma questão aí, que é o fato de que a rede ela pode precisar se defender de ataques externos, que não são só ataques dos próprios mineradores. Então, vamos supor que um grande governo como os Estados Unidos ou como a China, tente atacar a rede do Bitcoin. Nesse caso, faz muito mais sentido aquelas 2 teorias que eu mostrei para vocês, porque elas estão falando de incentivos que vão além só dos incentivos dos mineradores que estão participando na própria rede. E até mesmo os mineradores que estão participando na própria rede, se perceberem que a receita vai tender a diminuir muito no longo prazo, podem se sentir nessa situação de que, olha, tem muito menos a perder agora atacando a rede e muito mais a ganhar do que se ele estivesse agindo de maneira honesta. Então a queda de receita da rede pode ser um problema para a segurança ou diminuir o valor de mercado do Bitcoin, mesmo acontecendo um ajuste de dificuldade, igual sempre aconteceu quando esses eventos aconteciam com o Bitcoin. Porque a gente está falando aqui de um longo prazo, quando os halvings avançarem muito mais do que eles já avançaram agora. Mas então, como que a gente faz para poder solucionar esse problema aqui? Tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é se cada taxa de transação for muito mais cara. A segunda possibilidade é se as taxas continuarem baixas, mas a gente aumentar muito o número de transações. E a terceira possibilidade seria se a gente conseguisse um subsídio para a rede, que poderia vir de algumas maneiras até meio polêmicas, então eu vou deixar essa daqui para o final. Mas vamos lá. A primeira maneira que seria aumentar muito o custo de cada uma das transações. Isso poderia ser feito se a gente voltasse a armazenar dados mais valiosos até mesmo do que as próprias transações lá na rede do Bitcoin. Então os NFTs do Bitcoin que estão surgindo agora, por exemplo, que ganharam popularidade, são transações que gastam um espaço de bloco muito maior do que as transações comuns. Esse tipo de transação, se popularizar no futuro, pode ajudar o Bitcoin a manter os gastos dele com segurança. A segunda possibilidade que eu falei seria aumentar o número de transações. Essa daqui eu já acho que é um pouco mais complicada, porque a gente já não está tendo demanda nem para aumentar muito as transações agora. Imagina se a gente aumentar muito o espaço do bloco. Às vezes isso pode até mesmo causar um efeito contrário, porque nos momentos em que as transações tiverem uma demanda menor, elas podem ficar ainda mais baratas. E, inclusive, no passado, a comunidade do Bitcoin já debateu isso, só que eles escolheram não aumentar o tamanho do bloco para colocar mais transações, e o Bitcoin Cash, que é a moeda que a gente conhece hoje, alternativa ao Bitcoin, foi criada justamente como um Bitcoin com um espaço de bloco maior, e até então ele não obteve muito sucesso. E a terceira possibilidade, que eu falei que era mais polêmica, é aumentar o subsídio da rede, ou seja,
alguma receita que tenha que vir de algum lugar que não seja só as taxas de transação, se essa demanda não existir de jeito nenhum. E aí tem duas formas. A primeira forma seria com empresas que dependem do Bitcoin, ajudando a patrocinar os mineradores, como, por exemplo, grandes corretoras e etc. E a segunda possibilidade, menos filantrópica, que pode acontecer no futuro, seria o Bitcoin quebrar a regra dos 21 milhões de Bitcoins. Sim, pode parecer que é muito drástico, mas essa pode ser uma possibilidade real de como o Bitcoin vai sobreviver no longo prazo. E por incrível que pareça, quando a gente olha dados econômicos e pesquisas que já foram feitas, se a gente mantiver uma taxa de emissão muito baixa, pode ser que esse custo de inflação acabe se pagando por conta da segurança que a rede vai ter a mais. Sendo que hoje a emissão de bitcoins já é muito baixa e isso já ajuda a garantir a segurança da rede. Então talvez seja uma alternativa para o futuro se a comunidade do Bitcoin não conseguir gerar uma demanda maior nas próprias taxas de transação. E qual dessas alternativas vai ser escolhida, não tem como saber. Mas provavelmente as alternativas menos drásticas, como por exemplo o uso de NFTs, e as transações mais caras tentem ser adotadas antes, e se elas não funcionarem, aí ou a comunidade aceita que possivelmente o Bitcoin vai ter que valer menos e vai perder o seu posto de maior criptomoeda no mercado para poder continuar no sistema antigo que ele tinha, ou talvez a comunidade mude de ideia e passe a quebrar a regra dos 21 milhões, apesar de que eu acho que é bem difícil eles mudarem essa ideia, e se você tá por dentro da comunidade do Bitcoin, também deve achar a mesma coisa. Mas e aí, você gostou desse conteúdo aqui? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Lembrando, esse daqui é um vídeo com o objetivo de ajudar a conscientizar sobre o Bitcoin e até alertar a comunidade dele sobre mudanças que podem ter que acontecer, e a gente gosta do Bitcoin e quer ver ele melhorando cada vez mais, então sejam educados nos comentários, deixem o like aqui, se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos, e eu também vou estar deixando aqui o link de uma live completa que a gente fez só falando sobre esse dilema, e lá a gente respondeu várias perguntas que vocês provavelmente vão fazer aqui nos comentários. Então não deixem de clicar aqui do lado para poder acessar essa live. A gente se vê em próximos vídeos e até mais.